Essa história começa no ano de 793, quando Ragnar Lothbrok se encontrou com um andarilho que o apresentou uma nova forma de navegar. Até aquele momento, as navegações vikings eram feitas de uma forma muito rudimentar, e ele acreditava ter encontrado uma solução para explorar o mundo todo. Foi aí então que ele se encontrou com seu irmão Rollo. Ele apresentou para ele a nova tecnologia, digamos assim, e ele também contou tudo isso para sua mulher, a Lagertha. Nessa época, Ragnar já tinha 2 filhos pequenos, Bjorn e Gyda. E o sonho de Ragnar era viajar um dia para o oeste. Para eles, isso era um projeto muito ambicioso, já que eles moravam em Kattegat e todos os povos vikings exploravam apenas para o leste, porque essa era a tradição e era considerado mais seguro. Muitos acreditavam que não havia nada a oeste, somente água e nada mais. Mas Ragnar acreditava que ele poderia encontrar novas terras e novas fortunas e explorar uma nova região. Os vikings eram conhecidos por atacar, saquear e destruir completamente os locais que eles visitavam, deixando assim um rastro de destruição e mortes. Sua característica mais marcante era com certeza sua forma violenta de agir. E Ragnar estava decidido a partir. Ele começaria a reunir aliados. Antes de falar com qualquer outra pessoa de Kattegat, ele já tinha falado com Rollo, que era seu irmão, mas também falou com Floki, que era um dos seus melhores amigos. Floki era um gênio nas esculturas de madeira e na construção de barcos. E ele ficaria encarregado de construir fortes barcos, fortes o suficiente para explorar novos mares. A personalidade de Floki era exatamente o que Ragnar precisava, pois ele era sempre animado e sorridente, pronto para entrar em qualquer tipo de missão. Ele era extremamente fiel aos deuses e os seguia com muita seriedade. Essa região em que eles vivem é dividida em condados. O povo obedece ao conde e ele é a lei. Em Kattegat também há um oráculo, onde as pessoas vão para se consultar para descobrir os seus futuros. Ragnar vai então até o conde do local, e ele solicita ao conde Haraldsson para pedir homens e recursos para irem até o oeste. Ele diz que tem uma nova forma de navegar e poderá encontrar novas terras. O conde é totalmente contra e diz que não há nada no oeste, e fala que Ragnar deve ficar exatamente onde ele está e entender que é apenas um fazendeiro. Ele não tem que se meter nesse tipo de assunto. Ragnar então decide agir nas costas do conde e reúne seus homens. Na verdade, ele já tinha planejado fazer isso caso o conde não aceitasse. Então, junto com seu irmão Rollo e seu amigo Floki, Ragnar liderou a primeira expedição viking para o oeste. Após muito tempo navegando, os equipamentos de localização de Ragnar fizeram ele chegar em uma nova terra, e essa era a Inglaterra. Ela é totalmente cristã, e eles encontraram uma pequena cidade usada para treinamento de monges e estudantes da fé. Eles eliminaram muitas pessoas e levaram alguns como escravos, além, é claro, de levar várias fortunas e riquezas que estavam nas igrejas. Peças de ouro, bronze e prata puras. Eles encheram seus barcos e voltaram. Quando eles desembarcaram em Kattegat, a presença deles foi rapidamente exigida diante o conde, afinal eles estavam agindo sem a permissão dele. Mas eles trouxeram vários tesouros e mostraram pela primeira vez que o oeste tem terras, habitantes e incontáveis riquezas. O conde diz que aquilo tudo que foi saqueado é dele e que eles não têm direito a nada. Mas para mostrar que era uma boa pessoa, ele diz que eles estão perdoados por agir de forma não autorizada e podem ficar com um único item do tesouro saqueado. Ragnar escolhe um escravo, já que esse escravo pode fornecer valiosas informações para ele. O nome do jovem padre que havia sido capturado e agora era escravo de Ragnar era Athelstan. E ele lentamente vai aprendendo sobre a vida viking, e Ragnar tenta aprender tudo o que pode com ele. Ragnar também pede, novamente, para o conde para irem à Inglaterra, explorar mais cidades e realizar mais saques. O conde está interessado em descobrir o segredo de como Ragnar está conseguindo navegar, e para tentar entender como funciona, ele autoriza a viagem,
e manda um de seus homens de confiança junto com eles. Lagertha, a esposa de Ragnar, sempre sonhou desde criança em conhecer o mundo afora, e ir para o oeste era um grande objetivo de vida dela. Ela era uma mulher muito forte e decidida, e nessa segunda viagem ela acompanhou Ragnar e os seus homens. Ragnar possui uma pequena propriedade, e lá foi atacado. Isso aconteceu porque o conde estava cheio de medos. Primeiramente, ele estava vendo o povo se mobilizando e querendo seguir Ragnar e não ele. E acontece que ele sempre poderia ter ido para o oeste, mas ele nunca fez isso por medo e por não saber como navegar. Logo, era uma questão de tempo até as pessoas deixarem de segui-lo e passarem a seguir Ragnar. Ele temeu um golpe e então mandou destruir a casa de Ragnar. A família dele conseguiu fugir por um triz e são abrigados lá na casa do Flock. Ele mora em um local afastado, dentro de uma floresta e próximo da água. Ragnar agora é considerado um fugitivo e seu irmão Rollo foi capturado. Nessa época, muitas coisas se resolviam apenas na base da força bruta, e foi assim que Ragnar decidiu que trataria desse problema. Ele chamou o conde para um combate 1 contra 1, onde eles lutariam até o fim. E caso o conde não aceitasse, ele perderia ainda mais o respeito e a confiança do seu povo. Então, ele decidiu aceitar. Ragnar vence o combate e assim ele se torna conde. Ele já tinha a confiança do povo e agora lutaria em nome deles e dos seus deuses para obter mais riquezas para o seu povo. A região onde eles moram era a Noruega e cada local tinha como líder central um rei. Os reis dividiam seu território por condados e cada um deles tinha um conde que tomava conta do povo que vivia agrupado ali. Logo, Ragnar, um ex-fazendeiro, tinha o posto de conde. Isso não era muito normal, e ele começou a deixar seu nome famoso por toda a Noruega. Sigg era a mulher do ex-conde. Ela ficou viúva e acabou encontrando abrigo com o irmão de Ragnar, que a pediu em casamento. Ragnar dessa vez cria uma grande expedição para irem à Inglaterra e exigirem muito ouro daquele povo. Para isso, ele tramou se encontrar com o rei daquele local. O nome do rei atual era Aelle. Esse rei tinha poder sobre toda a Nortúmbria, que era praticamente toda a parte norte da Inglaterra, por isso esse nome de Nortúmbria. Como uma forma de ameaça, Ragnar pede tesouros em troca de paz. Dessa forma, se o rei fornecer ouro, eles vão embora e ninguém se machuca. Esse rei, assim como todos os ingleses, é extremamente fiel à sua fé cristã e acaba concordando. Porém, ele impõe uma condição para que isso se realize. Ele fornecerá o ouro solicitado desde que um dos vikings se batize em nome do seu deus católico. Os vikings são muito ligados à sua fé nos deuses e eles entraram em debate, até que o irmão de Ragnar se entrega para ser batizado em nome de Jesus. Assim, Rollo participa do ritual e alguns de seus companheiros passam a olhar com nojo e desprezo por ter rejeitado os deuses nórdicos. E o rei tenta enganar os vikings, achando que eles são apenas selvagens sem raciocínio. Isso gera uma batalha onde eles demonstram para o povo inglês como eles têm força e habilidade em combate. Depois de uma dura batalha, os ingleses foram massacrados. O rei, sem nenhuma opção, entrega todos os tesouros para eles. E então, eles voltam para Kattegat como combinado inicialmente. Lagertha, a esposa de Ragnar, está com um dilema, pois ela gostaria de ter muitos filhos com seu marido. O problema é que ela já não pode mais engravidar. Ela até tentou, mas acabou perdendo o seu filho, e isso gerou muita tensão nela. Para piorar, o vidente disse que Ragnar logo teria muitos filhos e que eles conquistariam praticamente o mundo todo. Então chega o dia anual de adorar e sacrificar no templo de Uppsala. Lá, eles fazem um festival, além de vários sacrifícios para os deuses. Entre os tipos de sacrifícios também está o humano. Nesse ritual, Athelstan abandona sua fé católica e se torna um verdadeiro viking adorador de Odin. Ragnar se junta a um homem chamado Horik, que é um rei. A ideia dessa vez é se reunirem com uma grande quantidade de homens e fazer a maior e mais ambiciosa viagem viking já feita até o momento. A melhor escolha de Ragnar foi ter selecionado Athelstan como seu aliado. Dessa forma, quando ambos se tornaram amigos,
ele começou a contar todas as informações que sabia para Ragnar, e ele falou sobre vários locais que poderiam ter muitas riquezas pelo mundo. Logo, Ragnar, interessado em explorar todas essas regiões, reuniu aliados para atacarem. Antes de partir, ele conheceu uma mulher chamada Aslaug, que chamou a atenção de alguns de seus homens por ter uma beleza muito peculiar. Então, é marcado um encontro entre Aslaug e Ragnar. Mas antes, ele faz um tipo de teste de inteligência na sua pretendente. Ragnar diz para ela não ir nem vestida, nem nua, nem acompanhada, nem desacompanhada, nem faminta e nem satisfeita. Para atender esses requisitos, ela vem vestida com uma rede que exibe partes do seu corpo, comendo uma cebola e acompanhada de um cão. Logo, ela não estava nem vestida nem nua, nem faminta nem cheia, nem acompanhada e nem desacompanhada. Assim, ela passa no teste de Ragnar. Os dois se tornam muito mais íntimos, e isso causa ciúmes no filho de Ragnar que está com eles, o Bjorn, já que a sua mãe Lagertha ainda é a esposa do seu pai e ele está traindo ela. Bjorn, mesmo sendo muito jovem, tem uma personalidade áspera e rígida. Rollo, o irmão de Ragnar, começa a sentir inveja do seu irmão, pois somente ele está levando toda a fama de explorador, sendo que Rollo também viajou, lutou e arriscou sua vida ao lado de Ragnar. Ele sente que o seu irmão está o deixando para trás e ele nunca vai alcançá-lo dessa forma. Rollo, na verdade, sempre invejou Ragnar e várias vezes tentou tomar a esposa do seu irmão. E Rollo acaba desencadeando um conflito interno entre os vikings, mas ele acaba indo preso. Nessa época, as preocupações com higiene não eram muitas, e as pessoas tinham pouca ou nenhum conhecimento sobre como evitar doenças. Graças ao estilo de vida que eles viviam e o frio que estava sempre presente na Noruega, várias doenças assolavam o povo viking. De tempos em tempos, eles tinham febres e epidemias graves que matavam várias pessoas. Uma dessas doenças veio exatamente nesse período, e muitos não sobreviveram. Entre as várias vítimas estava Gyda, a filha de Ragnar. Naturalmente, as viagens nesses barcos levavam semanas. Então Ragnar, quando voltou, a praga já tinha quase terminado. E ele fica sabendo da sua filha, que ela não resistiu, e a sua mulher eventualmente ficou sabendo da sua amante. E falando nela, Aslaug aporta o seu barco em Kattegat e vai até o salão principal falar com o conde Ragnar. Lá, ela revela que está grávida de um filho dele. Logo, Lagertha fica ainda mais pressionada, já que ela não pode ter filhos e Ragnar está profetizado de ter vários filhos. A solução proposta por Aslaug foi formar um relacionamento a três, onde ela seria a segunda esposa de Ragnar. Lagertha recusa e se sente humilhada com essa proposta, e parte para outro vilarejo. Seu filho Bjorn a acompanha. Algum tempo se passa e Ragnar teve 3 filhos com Aslaug. Seus nomes são Witzek, Ubbi e ela está grávida de Sigurd. Siggy, que era a ex-mulher do antigo conde, agora estava junto com Rollo e o convence a tentar novamente lutar e se tornar um homem famoso. Isso porque Rollo é um forte guerreiro, mas ele sempre se lamenta de nunca conseguir ser tão bom quanto o seu irmão. Depois da traição, ele já não falava mais com Ragnar. Então ele tomou coragem e foi até o seu irmão fazer as pazes. Siggy, a sua esposa, quer de todas as formas que ele seja alguém famoso e rico. E para isso, ela trama vários golpes. Um deles é se deitar com o rei Horik. A intenção é trocar informações e quem sabe conseguir algo disso. Porém, ela faz tudo em segredo. Ragnar e os seus aliados estão preparando para mais uma viagem, também guiada por Athelstan. O destino dessa vez também é a Inglaterra, só que dessa vez Wessex, um lugar que está no extremo sul da Inglaterra e que possivelmente pode ser saqueado. Este é o primeiro contato de Ragnar e o rei de Wessex, que se chama Egbert. Assim que eles chegam, eles são avistados pelos soldados. Enquanto seus navios cruzam a costa, o rei, que já conhecia a fama dos vikings de serem fortes, violentos e eficazes nas suas estratégias, se prepara para negociar. O rei Egbert também tinha uma grande curiosidade em entender mais sobre outras culturas, principalmente a dos vikings. Naturalmente, a viagem da Noruega até a Inglaterra levava algumas semanas, tanto na ida quanto na volta. E isso
mesmo considerando que os barcos vikings eram muito rápidos, mesmo até que para épocas um pouco mais modernas que eles. Por conta dessa demora na viagem, os guerreiros ficavam cansados e muitas vezes tinham que montar acampamentos para descansar. E eles faziam isso sempre antes do ataque. Durante esse tempo, Kattegat ficou indefesa, pois Ragnar foi de forma irresponsável e deixou o seu condado apenas com mulheres, crianças e idosos. Uns poucos guerreiros fortes estavam no local e ele foi atacado. Borg se aproveitou do local sem defesas e o atacou, e ele foi confrontado por Rollo. Borg havia conseguido alguns aliados e o seu ataque foi um sucesso. Aslaug e os seus filhos precisaram fugir às pressas, mas conseguiram fugir com segurança. Ragnar estava acampado na Inglaterra, à espera de resolver a sua negociação com o rei Egbert, mas um homem que escapou do ataque em Kattegat conseguiu alcançá-los e contou para Ragnar que seu condado havia sido tomado por Borg. Ragnar então decide voltar, mas divide a sua força de combate pela metade, ou seja, metade dos homens vão ficar para resolver a negociação e a outra metade vai voltar para Kattegat. Enquanto isso, Lagertha, que tinha se mudado de condado, tinha conhecido um conde, que apesar de não possuir muitos bens, tinha uma grande arrogância. Ela estava casada com ele, e ele tratava Lagertha da pior forma possível, muitas vezes usando até da violência contra ela. Lagertha sobreviveu como conseguiu até agora, mas ela é uma guerreira por dentro e jamais ficaria nessa situação para sempre. Logo ela decide fugir e reúne um grupo de guerreiros para atacar em Kattegat e recuperar o lugar. Seu marido é contra, mas ela vai do mesmo jeito. Lagertha, Bjorn e Ragnar se reencontram, e ele vê o seu filho já bastante crescido e forte, e eles se unem para reconquistar o local que um dia foi o lar deles. Antes disso, Lagertha voltou até o seu marido. Ao agredi-la, ele acabou morrendo, fazendo assim ela se tornar a condessa do local onde ela morava. Dessa forma, ela teria mais poder e poderia mandar livremente no local. A ideia de deixar metade das forças na Inglaterra foi um desastre, já que os guerreiros do rei observaram que alguns vikings estavam indo embora e logo deduziram que a sua força havia sido drasticamente reduzida. Dessa forma, o rei Egbert mandou que eles atacassem os vikings e encerrou todas as negociações de paz. O resultado? Bom, os que ficaram na Inglaterra não voltaram e nem venceram. Quem sobreviveu para contar a história foi o rei Horik, que foi um dos únicos sobreviventes desse combate. E no dia que ele chegou a Kattegat, ela já estava totalmente recuperada. Athelstan foi outro sobrevivente. Ele foi levado até o rei Egbert, que estava muito interessado no jovem que tinha abandonado a fé e se tornado um viking. Logo, Athelstan era um prisioneiro na Inglaterra. O rei possui vários artefatos e peças de diversas culturas. Entre a sua coleção, a escrita e pintura bíblica, que são feitas como uma verdadeira obra de arte, escritas com pincel e tinta à mão. Suas letras em latim são muito bem traçadas e os desenhos são pintados com tintas caríssimas. Muitas delas conseguem até resistir ao tempo. Quando Athelstan vê as pinturas, ele não resiste e volta a trabalhar com o cristianismo. Mas desse momento em diante, ele teria para sempre o seu coração dividido entre Jesus e Odin. Então, a maior de todas as alianças é feita. Ragnar decidiu perdoar todos os traidores, até mesmo o seu irmão Rollo, e reúne todos eles para voltarem para Wessex e se vingarem. Borg, que havia atacado Kattegat, é chamado para essa grande empreitada, mesmo tendo sido condenado como um traidor assumido. E é claro que Ragnar não teria sido estúpido o suficiente de fazer isso de verdade. Ele mandou atacarem Borg, dando ele como exemplo para outras pessoas que decidissem tomar Kattegat ou trair Ragnar. Além de todos os aliados que eles já tinham, Lagertha coloca as suas forças a serviço de Ragnar também nessa viagem, e Bjorn se apaixona por uma escrava chamada Porun. A esposa de Ragnar está grávida novamente, e dessa vez ela tem um mau presságio sobre o seu novo filho. Falando em novo filho, a mulher de Flock, o construtor de barcos, também está grávida, e é um grande orgulho para os guerreiros vikings terem filhos. Quanto mais, melhor. Era um sinal de força, virilidade e poder no meio da sociedade em que eles viviam. Enquanto isso, na Inglaterra, Egbert estava preparando o seu filho para o substituir.
e arranjou um casamento político para ele. Seu filho se chama Aethelwulf, que significa lobo nobre, e ele se casou com uma mulher chamada Judite. O casamento favoreceu os interesses do rei e aumentou seu poder militar. Voltando para Noruega, os vikings se moviam em quase todas as estações do ano, menos no inverno, já que o inverno pode ser extremamente rigoroso, com a temperatura chegando até mesmo a menos 20 graus. Portanto, eles esperavam a longa noite do inverno passar e durante esses meses, Aslaug deu à luz a seu filho e o nomeou de Ivar. Agora vamos ver um pouco sobre o reino de Mércia, que era um reino que se localizava na costa leste da Inglaterra. Existia lá uma mulher chamada Quentrin, que fazia parte da realeza. Ela chegou ao Wessex pedindo ajuda para recuperar as suas terras que haviam sido tomadas. A sua terra foi tomada pelo seu tio e pelo seu irmão, porém, o direito real é legitimamente dela. Mais algumas semanas se passam e o gelo derreteu na Noruega, e os vikings logo são avistados na costa da Inglaterra. O Essex logo entra em pânico, pois agora eles vieram em um número muito maior e com sede de vingança. Os ingleses nunca tinham visto tantos vikings na vida e nem imaginavam que eles eram tão numerosos. Porém, um desentendimento entre os próprios vikings faz com que eles percam a batalha, e Rollo acaba sendo capturado. Então, o rei Egbert, vendo que os vikings são uma força militar selvagem, porém forte e organizada, decide usar o seu poder em seu próprio benefício e chama os vikings para uma reunião, onde ele propõe que eles lutem por ele. Assim, ele poderia recuperar Mércia sem derramar uma gota de sangue dos seus soldados, e em troca, ele cederia terras férteis para os vikings morarem. O acordo foi aceito, e agora, pela primeira vez, os vikings lutariam abaixo do comando dos cristãos. Naturalmente, muitos deles não gostaram da ideia, mas acabaram aceitando. Ragnar novamente dividiu suas forças e mandou parte dos seus homens atacarem e conquistarem Mércia. Porém, eles perderam. Ragnar não se deu conta disso, pois enquanto eles lutavam em Mércia, ele voltou para Kattegat. O filho de Ragnar já havia nascido. E Ivar tinha uma doença nas pernas, chamada ostogênese imperfeita, que na época era considerado apenas uma aberração. Ele tinha os ossos das pernas muito fracos, como se fossem cartilagens, algo que o impossibilitaria de andar normalmente quando adulto. E Floki, que sempre foi um homem muito fiel aos deuses, e também o melhor amigo de Ragnar, estava em dúvidas, pois Ragnar gostava muito de Athelstan, que era um cristão, muito mais do que dele. Os dois passavam muito tempo juntos trocando informações e Ragnar agora estaria lutando sobre o comando de cristãos. Isso deixou Floki extremamente decepcionado com Ragnar. E o rei Horik, vendo o descontentamento de Floki, decide propor para ele um ataque contra Ragnar, para que os dois possam enganá-lo, traí-lo e tomar o poder juntos. Floki fica em dúvida, e Sigg, a esposa de Rollo, também quer atacar e tomar o poder. Acontece que Ragnar já estava observando a movimentação deles e tinha uma ideia que eles poderiam estar tentando fazer algo. Graças a essa desconfiança de Ragnar, ele conseguiu antecipar e conseguiu agir muito antes que eles, e ordenou com que o rei fosse eliminado. Assim, Ragnar subiu novamente de patente. Agora ele não era conde de um pequeno condado, e sim rei de uma região inteira. Pouco tempo depois, Ragnar volta ao Essex. Pela primeira vez, é bem recepcionado como um aliado. E é aí que ele recebe a notícia de que todos os vikings deixados para trás para atacar em Mércia foram derrotados. O rei Egbert conta a notícia de uma forma bem cautelosa, enquanto faz uma nova proposta, dizendo que ele fornecerá mais terras e condições ainda mais favoráveis para que eles consigam viver ali nas terras que ele vai ceder. O novo acordo é aceito, e quem vai comandar inicialmente a povoação viking na Inglaterra vai ser a própria Lagarta. Eles vão precisar arar a terra e construir casas, até conseguirem tornar o local totalmente habitável. Judite, a esposa de Aethelwulf, não está muito satisfeita com seu casamento, e ela trai o seu marido com Athelstan. Os dois se envolvem e ela acaba engravidando dele. Já Ragnar e os outros lutam em Mércia e vencem a batalha. A escrava Porun, que agora era uma mulher livre, estava grávida de Bjorn, e ela participou dessa batalha e se feriu.
O resultado foi uma enorme cicatriz no seu rosto que a acompanharia para o resto da sua vida. Enquanto isso, em Kattegat, Aslaug, Sigg, Helga têm o mesmo sonho. No sonho delas, elas veem um homem chegando em Kattegat e ele realmente aparece. O seu nome é Harbard e ele é um andarilho, contador de histórias. Segundo as histórias que ele conta, ele mesmo é Thor. Porém, apesar de realmente ter algo sobrenatural, nunca foi explicado quem realmente é esse homem. Ele seduziu Aslaug e não só ela, como praticamente todas as mulheres em Kattegat. Ele consegue remover a dor de Ivar, já que o menino doente chora muito e tem fortes dores nas pernas. Porém, todas as vezes que Harbard toca em Ivar e cura a sua dor, uma criança em Kattegat morre de forma misteriosa. E esse é o preço altíssimo do seu poder. As crianças vão desaparecendo e sendo eliminadas de formas misteriosas. Até mesmo os filhos de Ragnar foram vítimas desse poder. Witzek e Ubbi entraram em uma espécie de transe, onde eles ficaram completamente hipnotizados e começaram a andar pela fina camada de um lago congelado. Logo, quando o chão de gelo se abrir, eles iriam cair, e o preço do poder de Harbard seria pago. A mulher de Rolo, Sigg, estava encarregada de tomar conta deles, e ela não deixa com que isso aconteça, pois quando os meninos caem dentro da água, ela salta no lago e consegue salvá-los. Ela estava responsável por cuidar dos filhos de Ragnar, enquanto Aslaug procurava uma forma de fornicar com Harbard. Dessa forma, Harbard aparece diante dela e ajuda a salvar Witzek e Ubbi. Porém, o preço precisa ser pago com uma vida, e em troca da vida dos meninos, é a vida de Sigg que é cobrada. Então ela afunda no lago congelado. Quando Ragnar e os outros chegam, eles descobrem que apareceu um homem que se deitou com todas as mulheres e ainda levou várias vidas de crianças e de Sigg. Ragnar e Rolo ficam inconformados, enquanto Floki fica feliz por ter recebido a visita de um dos seus deuses. O clima entre Ragnar e Aslaug está cada vez pior. Primeiro, ele abandonou Ivar em uma selva e deixou ele para ser encontrado por animais selvagens. Eventualmente, ele foi salvo pela mãe. E depois ele se incomodava e não gostava nem de olhar para o menino. Ele se incomodava muito com o seu choro, que era constante e agudo. E agora ela havia traído ele na primeira oportunidade. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o condado que era de Lagertha também foi atacado, pois ela cometeu o mesmo erro de Ragnar e deixou poucas tropas no local, que foi facilmente invadido e tomado. Lagertha, desesperada e sem forças para reconquistar seu território, foi pedir ajuda para Ragnar para reconquistarem o local. Porém, Ragnar estava falando com um andarilho. Nessa época, os andarilhos conseguiam informações valiosas, capazes de fazer homens como Ragnar extremamente ricos. E dessa vez, a informação que ele recebeu é que ao sul da Inglaterra existia uma terra que parecia o verdadeiro paraíso. Muita riqueza, tecnologia e ciência. Talvez o povo mais evoluído do mundo. E é claro que isso fez os olhos de Ragnar brilharem novamente. Ele prepararia a grande primeira viagem para a França, que nessa época era bem menor do que é hoje, porém era muito bem protegida. Ragnar então diz não para Lagertha e fala para ela se virar com seu território, pois ele está se organizando para ir para a França. E ela recebeu esse não mesmo depois de ter ajudado ele, lutado a seu lado e colocado sua vida várias vezes em risco por ele. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei Egbert tenta preparar o seu filho para ser um grande rei e descobre que Judith, a esposa do seu filho, está grávida de Athelstan. E aí ele tenta convencer o seu filho de que aquilo era um presente dos deuses, ou melhor, um presente de Deus, já que Athelstan era um dedicado homem cristão. A princípio, o filho dele não aceita, mas acaba por fazer a vontade do seu pai e perdoa sua esposa. E a região que os vikings estavam construindo seus novos lares na Inglaterra era discriminada e foi atacada várias vezes pelos moradores locais que não aceitavam pessoas de outras regiões e religiões na terra deles, mesmo sendo ordens do rei. Então o filho do rei, para vencer a sua raiva, decide ir até o vilarejo viking na Inglaterra com seus homens e destruí-lo completamente, fazendo assim toda a existência viking na Inglaterra ser completamente eliminada.
Os seus atos foram duramente criticados pelo seu pai. Apenas um único homem conseguiu sobreviver e fugir, e ele chegou a Kattegat muito ferido e cansado, e foi rapidamente falar com Ragnar. Ele falou diretamente com ele. Quando ele finalmente se encontra com Ragnar, ele conta que o vilarejo viking em Wessex foi destruído. E é aí que Ragnar teme que seus homens e seus aliados percam o foco e decide manter isso em segredo. Ele pergunta para o mensageiro se mais alguém sabe disso, e quando a resposta é negativa, Ragnar acaba com a vida daquele pobre mensageiro sobrevivente, para manter o seu segredo que a vida em Wessex não deu certo. E mais algum tempo se passou. Durante esse tempo, Judith deu à luz a seu bebê que se chamava Alfred. No mesmo período, em Kattegat, nasceu o filho de Bjorn Ironside e Porun. Ela deu à luz a uma menina e deu para ela o nome de Sig. E ela estava desconsolada por conta da enorme cicatriz que ela tinha em seu rosto. Sua beleza tinha acabado. Agora, ela tinha a face dividida em duas, e ter sobrevivido já foi um grande milagre. Porun amava Bjorn, mas ela decidiu não ficar com ele. Devido à sua cicatriz, ela mesma se considerava uma mulher inútil. Então, ela pediu a Bjorn que encontrasse outra companheira, e ele ficou com Torv. Ela era ex-mulher de Borg e tinha ficado solteira por conta da morte do seu marido. Algumas semanas depois, Althestan é visitado por uma estranha luz e decide que de agora em diante ele é 100% cristão novamente. Claro que isso não é bem visto no meio dos vikings. Floki acha até mesmo que ele foi enviado por um deus cristão para atrapalhá-los e confundi-los. E Althestan pede para voltar para a Inglaterra. Floki entende que esse é um sinal dos deuses para agir. Logo, ele dá um jeito de ir até onde Althestan está e apunhala-o, tirando a sua vida. Ele morre sem saber que era pai e nem mesmo conhecer o seu filho. De agora em diante, Ragnar muda drasticamente sua personalidade, se tornando uma pessoa mais fria e triste. Ele raspa sua cabeça e faz várias tatuagens nela. E também reúne uma grande frota para irem até Paris. A fama dos vikings e o seu comportamento já havia chegado em Paris, e eles estavam devidamente protegidos contra qualquer tipo de ameaça. Quando os vikings chegaram lá, eles sofreram a maior de todas as suas derrotas. Eles encontraram várias armadilhas pelo caminho, e soldados bem treinados e preparados, com armaduras robustas e armas de alta potência. Ragnar até conseguiu sair vivo, porém o seu corpo está gravemente ferido e os seus órgãos internos sofreram danos que nunca mais vão se recuperar. É aí que Ragnar decide ter a atitude mais desprezível e detestável para seus companheiros, que é a de rejeitar os seus deuses e se batizar em nome do seu deus cristão. Mas assim, ele faz e solicita aos franceses que o batizem em nome de Jesus. E isso era uma estratégia. Ele fez os franceses acreditarem que ele estava morrendo e que já havia aceitado os seus momentos finais. E com isso, vem o plano mais complexo de Ragnar até agora. Esse plano consiste em fingir que está morto, se colocar em um caixão e também, por ter se tornado cristão, eles solicitaram que ele recebesse um velório católico, como o de alguém muito importante. E o seu pedido foi atendido pelos franceses. O caixão de Ragnar é levado até o salão principal dentro de Paris, onde será velado. Porém, Ragnar sai de dentro do seu caixão, sendo que o seu plano foi um sucesso. Ele faz uma refém, nada mais, nada menos do que a filha do rei, e consegue assim tempo para abrir as portas protegidas do local e deixar com que o seu povo entre e lute. Ragnar fez tudo isso mesmo estando extremamente ferido, e dessa forma eles conseguiram saquear partes da cidade. Rapidamente eles tratam de fugir do local, mas Rollo ficou para trás. Já que Rollo era um cristão batizado e sempre esteve nas sombras do seu irmão, ele viu ali uma oportunidade, já que foi oferecido para ele se casar com a nobre filha do rei e herdar muitas terras, poderes e exército. Em troca, ele precisava defender a França dos ataques vikings com a sua própria experiência e lutar contra o seu povo. Proposta essa que Rollo aceita prontamente. Sua nova esposa se chama Gisla, e ela claramente não aceita esse matrimônio. Eles não falam o mesmo idioma, não têm a mesma fé e, além disso, Gisla é uma nobre lady da realeza
e Rollo é apenas um guerreiro bárbaro e selvagem. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei Egbert decidiu enganar o rei Aelle, que é o rei da Nortúmbria, a parte norte da Inglaterra. Ele quer tomar o controle de todo o país e também mandou seu filho até Mércia para fazer a rainha Quentrin se submeter a ele. Isso porque a rainha tinha recuperado Mércia, graças ao rei Egbert e seu tratado com os vikings. E por ele ter ajudado a recuperar suas terras, ela deveria se submeter ao Essex. Quando ele conseguisse todos os territórios, ele seria o rei de toda a Inglaterra. E quando seu filho está lutando, ele se aproveita da sua esposa Judith, que parece até preferir o sogro. Enquanto Ragnar se fingiu de morto lá na França, algumas pessoas foram até seu caixão deixar suas últimas palavras. Um deles foi Flock, e ele confessou nesse momento, achando que Ragnar realmente estava morto. E ele confessou que havia matado Athelstan. Ragnar decidiu puni-lo por isso, pois Athelstan era seu amigo e também uma valiosa fonte de informações do mundo exterior. Mas Ragnar estava muito ferido e estava tossindo sangue. Seus ferimentos na batalha na França foram graves demais, e ele também se preocupava com o destino de Rollo na França. Então, ele descansa por alguns dias e melhora da sua saúde. Na mitologia nórdica, Loki foi condenado a um tipo de prisão que causaria uma enorme dor, transtorno e agonia, pois ele era imortal, e a sua prisão consistia em ficar com os 2 braços esticados, cada um para um lado, presos por correntes, e acima da sua cabeça, uma serpente mística, extremamente venenosa, colocada por Odin, pingaria constantemente gotas do seu veneno em cima da cabeça do Loki. Esse seria um tormento gigantesco, já que o veneno o queimava e doía profundamente. Então Ragnar decidiu dar uma punição tão grave a Flock quanto a punição que Odin deu a Loki. Dessa forma, ele o prendeu com os braços esticados da mesma forma, só que ao invés da serpente, ele estava embaixo de uma goteira de água natural que tinha dentro dessa caverna. E isso tudo estava acontecendo com Flock vestindo apenas alguns pedaços de pano para cobrir as suas partes íntimas. Helga, a esposa de Flock, cuidou dele e o alimentou. As gotas de água não doíam, nem eram venenosas, mas acontece que com o tempo e com os braços ficando cansados, aquilo se tornava uma grande tortura. Ele estava todo esticado e o seu corpo formigava. Junto com isso, as correntes estavam prendendo ele de uma forma que ele só poderia ficar de pé. E isso causava ainda mais cansaço, se ele já não fosse muito. Uma insistente goteira de água pingava a cada segundo sobre a sua cabeça. Depois de algumas horas, a agonia dessa tortura já era algo terrível, e ele ficaria lá por dias. E Helga por várias vezes tentava tapar a cabeça de Flock com uma taça, que ela mesma enchia e jogava fora. Ela segurava até seus braços não aguentarem mais. Isso também aconteceu na mitologia. Uma mulher ajudou Loki da mesma forma. Então Ragnar chega, e ele está armado com cara de poucos amigos. Parece que chegou o fim para Flock, mas não era nada disso. E Ragnar acaba por o libertar da sua prisão. Flock aceitou sua punição e voltou a viver normalmente. Porém, ele recebeu uma missão, de treinar e ensinar Ivar, que era o filho mais novo de Ragnar. E Flock ensinou tudo para ele, sobre os deuses e as suas crenças. O inverno já estava de volta, e para testar suas habilidades e provar para si mesmo que era capaz, Bjorn parte para um lugar deserto no meio do gelo, onde ele vai colocar à prova a sua própria força. Nesse local, ele consegue enfrentar e derrotar até mesmo um urso, e ele faz isso com as mãos nuas, e ele passa sérias dificuldades para sobreviver ali. Em um determinado momento, ele é atacado por um homem em estado de berserker. Esses são guerreiros que conseguem entrar em uma espécie de transe, esquecer a dor, multiplicar a força e se tornar selvagem como um animal. Esse berserker foi enviado para derrotar Bjorn, mas ele é quem o derrota. Bjorn também coleta um anel que estava com ele e volta para Kattegat. E então a nossa história volta para a Inglaterra. O rei Egbert continua o seu relacionamento proibido com a esposa do seu filho e dá para ela o direito de estudar as sagradas artes bíblicas, suas pinturas e escrita. Na época, isso era praticamente proibido para mulheres. Elas não deveriam tocar nos textos sagrados. Porém, Judith,
foi uma das primeiras mulheres da história a confeccionar os textos sagrados. E, logicamente, o filho do rei descobre que o seu pai está envolvido com a sua esposa. E isso o motiva a se envolver com a rainha rebelde de Mércia. Dessa forma, ele engravida a rainha Quentrid. Ela é naturalmente ninfomaníaca e mostra isso o tempo todo. Ela diz que tem um filho de Ragnar, porém, a realidade é que Magnus não é filho dele, pois Ragnar nunca ficou com ela. Em um golpe muito planejado, Egbert toma o trono de Mércia, tomando uma grande parte da Inglaterra para ele e aumentando drasticamente os seus recursos e territórios. Judith, durante todo esse tempo, se relacionou com o seu sogro e se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ela assumiu uma personalidade mais firme, decidida e, graças a isso, ela mesma deu um fim à rainha Quentrid, assumindo também a criação do seu filho Magnus, que em teoria era filho de Ragnar. Então se passa cerca de 10 anos. Na Noruega e em quase todos os países, durante um longo período da história, era completamente normal comprar escravos. Em uma dessas compras, Ragnar recebeu uma escrava que tinha vindo de países asiáticos. Ela tinha uma aparência muito diferente de todas as pessoas que ele já tinha visto na vida. Afinal, ela tinha olhos puxados. Ragnar acabou se aproximando dela. Seu nome era Idu. E acontece que Ragnar, graças aos seus graves ferimentos lá na derrota na França, sentia fortes dores pelo seu corpo, mesmo tendo passado já muito tempo. Nada conseguia curar suas dores. Então, Idu, que entendia da mistura de ervas, produziu uma mistura única, capaz de remover a dor e dar uma sensação de bem-estar. Ela funcionou muito bem para Ragnar e tirou toda a sua dor. O problema é que essa mistura era extremamente viciante. Além disso, Ragnar passa a confiar em Idu e conta para ela que o vilarejo de Wessex dos vikings foi destruído, e ele é a única pessoa na Terra que sabe disso. Ragnar se sente mais confiante graças às ervas da Idu e decide voltar a Paris. Ele chama condes e forças aliadas de todo o país, e quem quiser se juntar a ele está convidado para ir atacar. Uma dessas pessoas é o rei Harald. O Harald sempre sonhou em ser o rei de toda a Noruega, e ele faria qualquer coisa para atingir seu objetivo. Ele também invejava Ragnar e seus feitos e gostaria de ser tão famoso e ter a glória que ele tem. Ragnar reúne então uma grande frota e leva todos eles para atacar a França. Quando os barcos vikings são avistados em Paris, os franceses começam a se preparar para combatê-los. Rollo agora é um nobre. Ele aprendeu a ler, escrever e a sua própria esposa se apaixonou por ele. E eles também tiveram alguns filhos. E ele desenvolve uma estratégia para que os vikings não consigam nem mesmo chegar em terra firme, pois graças à estratégia do Rollo, eles vão ser combatidos nas curvas do rio Sena. De um dos grandes pilares que cercava o rio Sena, Rollo ordenou que fossem colocadas correntes extremamente grossas, e elas foram passadas entre dois pilares. E essa corrente ficou escondida dentro do rio, submergida, até os barcos vikings se aproximarem. E aconteceu exatamente como ele planejou. Quando os barcos chegaram, a corrente foi esticada, fazendo assim uma linha reta entre os dois pilares, impedindo a passagem dos barcos e colocando os vikings em uma posição totalmente desfavorável. Do topo das colinas apareceram vários homens armados com arco e flecha e bestas. Os vikings estavam muito cansados da viagem, não poderiam acampar e agora estavam totalmente encurralados. Já não bastasse, os arqueiros estavam muito bem posicionados em locais altos e estratégicos, e eles começaram a lançar sobre eles flechas de fogo. Rollo foi até eles e se apresentou como o defensor de Paris. Deu a eles a chance de dar meia volta e saírem dali com vida. E assim, sem opções, eles tiveram que sair. Eles partem sem lutar. E no meio das curvas do rio Sena, Ragnar tem uma ideia. Ao invés de simplesmente fugir, ele pede para Flock construir roldanas e cordas que sejam suficientemente fortes para puxar as embarcações por terra. Assim, eles vão conseguir chegar mais perto de Paris sem a necessidade de passar pela água. E Flock rapidamente começa a construir os equipamentos. Muitos dias são gastos com o transporte dos barcos, mas no fim dá tudo certo e eles conseguem atravessar por terra.
Ragnar está sentindo os efeitos desastrosos de ficar sem as ervas, pois além da dor no seu corpo, ele também está tendo crises de abstinência, e isso faz ele ficar muito nervoso e ansioso. E como ele tinha levado a Idu, ele começa a pressioná-la para produzir muito mais misturas de ervas para que ele possa ficar bem. Mas quando ela se deu conta de que ele estava viciado, ela resolveu negar para ele e também decidiu ameaçá-lo. Ameaçou a contar o seu segredo para o povo, o segredo de que o vilarejo viking em Wessex havia sido completamente destruído. Quando Ragnar viu que ficaria sem as suas ervas e ela seria um risco por saber demais, ele também tirou a vida dela. Agora ele sofreria duros processos de abstinência, além das suas fortes dores, e não existia mais ninguém que poderia ajudá-lo. O clima de tensão entre Paris aumenta, e ao enfrentar as grandes frotas francesas, os vikings perdem novamente. Enquanto eles estão fugindo pela sua vida, Harbard aparece novamente em Kattegat. Aslaug se envolve com ele novamente, mas ela descobre que ele está se envolvendo com um grande número de mulheres, e ela está apaixonada por ele, mas ele simplesmente a abandona novamente. Quando Ragnar chega à sua casa, ele vê que a sua neta, a filha de Bjorn, está morta. Sua mulher o traiu novamente e, junto com as suas dores e abstinências, ele ficou louco e decidiu sumir por um tempo. Ragnar desapareceu de uma forma que ninguém conseguiu encontrá-lo por praticamente 10 anos. Durante esse tempo, os filhos dele descobrem que a tentativa de viver em Wessex foi um fracasso e que agora lá só é território inimigo. Para piorar, todos eles descobrem também que Ragnar sabia que o local foi destruído e escondeu isso de todo mundo por muito tempo. Kattegat, nesse tempo, se tornou um importante centro comercial, reunindo pessoas de várias regiões, recebendo e distribuindo mercadorias por toda a Noruega. E esse desenvolvimento aconteceu graças à fama de Ragnar Lothbrok e da gestão da rainha Aslaug. Ragnar então decide voltar para Kattegat, após muitos anos, como se nada tivesse acontecido, e começa a procurar alguém para o desafiar em combate. Ele grita para todas as pessoas que estão encarando ele. Ele pergunta quem quer ser rei, e ninguém tem coragem de levantar nenhuma única lâmina contra ele. Depois de se reencontrar com seus filhos, Ragnar diz que ele quer reunir um exército e ir até a Inglaterra para se vingar. Mas agora já é tarde demais. Já se passaram muitos anos e as pessoas não têm interesse mais em seguir Ragnar. Mesmo depois de pedir para várias pessoas, tudo o que ele conseguiu foram alguns pequenos barcos e velhos companheiros que lutaram em seu lado em outras batalhas. Todos eles já estão bem velhos e fracos. Floki decidiu não ajudar Ragnar, pois ele está construindo barcos para Bjorn. E Bjorn sonha em ir para o mar Mediterrâneo, uma viagem gigantesca para conhecer e explorar praticamente o outro lado do mundo para eles, mais longe do que nenhum outro viking jamais teria sonhado em ir. Então Ragnar chama também o seu filho Ivar, o Sem Ossos. Ele tem problemas de locomoção, pois não consegue ficar de pé, mas consegue andar rastejando. E eles se reúnem e vão para a Inglaterra. No meio do caminho, uma tempestade os acerta no meio do mar. Esse mar se chama Mar do Norte, e é por onde eles estavam navegando. E a maioria dos navios são destruídos. Apenas Ragnar e Ivar e alguns outros poucos homens conseguem chegar em segurança até a Inglaterra. Ragnar então carrega Ivar por um longo caminho até chegar na porta do castelo de Wessex, onde ele é capturado e levado até a presença do rei Egbert. Este manda que o coloquem em uma jaula, e ele conversa com Ragnar. Também apresenta para ele o seu suposto filho, o Magnus. Porém, Ragnar diz que nunca se envolveu com aquela rainha. Logo, esse menino não tem como ser filho dele. Depois de algum tempo, Egbert tira Ragnar da jaula. Ele está intrigado com os motivos de Ragnar e da sua misteriosa aparição daquela forma nada convencional. O rei está fascinado com Ragnar e a sua determinação e vontade de morrer de uma forma gloriosa e grandiosa. Mas ele diz que ele mesmo não tem a intenção de fazer mal nenhum para Ragnar, porque ele o respeita muito. Enquanto isso, Ivar está jogando xadrez com o filho de Athelstan. Ivar e Alfred fizeram seu primeiro contato, que seria muito importante no futuro. Ragnar pede para ser entregue, então, para o rei da Nortúmbria, o rei Ael. E assim ele seria eliminado, e pediu para que Egbert
mandasse Ivar de volta em segurança para sua casa. Dessa forma, Ragnar planejou dar sua própria vida para motivar seus filhos a atacarem a Inglaterra e buscarem vingança. Enquanto isso, em Kattegat, Lagertha invade e toma o poder da rainha Aslaug. Aslaug entrega o poder e pede apenas para ir embora em segurança, pois ela vai deixar o local e nunca mais voltar. Porém, Lagertha a acerta pelas costas e a mata de forma covarde e a sangue frio. Então, o rei Egbert aceita e manda Ivar de volta para casa e entrega Ragnar para o rei Aelle na Nortúmbria. Na sua viagem final, Ragnar está em uma jaula, em uma carruagem, indo de encontro com seus momentos finais. E acontece uma cena mística, onde o carroceiro se torna o antigo oráculo, e eles falam sobre o futuro, sobre glórias e sobre derrotas. Quando eles chegam ao seu destino, o rei da Nortúmbria faz ele passar por muitas situações complicadas, como pendurá-lo em uma jaula, queimar a sola dos seus pés, espetar coisas nele e feri-lo e agredi-lo de todas as formas sem que ele perca sua vida. E assim, Ragnar sofre muitas dores e muita tortura. No meio da floresta há um poço, cheio de cobras venenosas, que foi preparado exatamente para Ragnar. A jaula de Ragnar estava posicionada exatamente acima desse poço. Quando ela se abrisse, Ragnar eventualmente cairia entre as cobras. Mas antes disso, Ragnar começou a falar como ele estava feliz com aquele momento. E o rei Egbert tinha colocado um capuz para não ser reconhecido e estava ali escondido no local, assistindo essas coisas e vendo as palavras finais de Ragnar Lothbrok. It gladdens me to know that Odin prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. This hero that comes into Valhalla does not lament his death. I shall not enter Odin's hall with fear. There, I shall wait for my sons to join me. And when they do, I will bask in their tales of triumph. My death comes without apology, and I welcome the Valkyries to summon me home. Depois da morte de Ragnar, Odin foi pessoalmente visitar cada um dos filhos dele, para que eles soubessem que Ragnar Lothbrok tinha encerrado sua vida nesse mundo. E eles ouviram, todos juntos, as palavras finais do seu pai. Uma frase de Ragnar ecoaria pela mente dos seus aliados e inimigos de agora em diante. A frase era: "Como os porquinhos irão grunhir quando souberem como o velho javali sofreu." Isso quer dizer que os filhos de Ragnar vão, cedo ou tarde, até a Inglaterra buscar vingança contra o seu pai. Enquanto isso, Bjorn começa uma longa jornada até o seu destino, agora com novos modelos de barcos. Como a viagem vai levar mais de um mês, eles vão ter que parar no caminho para coletar comida e água. E Bjorn tem a ideia de rever o seu tio Rollo na França e pedir para ele tanto passagem em segurança quanto novos suprimentos. E para surpresa de todos, Rollo aceita e pede para acompanhá-los, pois na sua vida de nobreza, ele sentia falta das viagens vikings e das explorações. Bjorn trouxe o seu tio a bordo, e a esposa de Rollo ficou furiosa por ele ter voltado a seus antigos hábitos bárbaros. Mas Rollo, como traidor, não foi muito bem recebido. Eles amarraram do lado de fora do barco e fizeram ele ficar preso por um bom tempo abaixo do barco enquanto navegavam, para que ele se afogasse, mas ele sobreviveu. A próxima parada de Bjorn será na Espanha, local onde ele e seus homens vão roubar, destruir e obter comidas e recursos. Enquanto eles estão fazendo isso, na Noruega chega a embarcação que estava trazendo Ivar. Ele e os outros chegam a Kattegat e ficam furiosos ao descobrir que a sua mãe já não está mais viva. Lagertha tomou o controle do local e todo o poder que havia ali. Porém, no momento, eles não têm forças, nem aliados o suficiente para fazer nada. A notícia que Ragnar tinha morrido ecoou pelo mundo todo. Ivar solicita um combate contra Lagertha, mas ela se recusa. E Ivar a ameaça e garante que um dia ele irá matá-la. Então Bjorn volta a Kattegat e decide aliar forças para se vingarem contra a Inglaterra. Eles começam a reunir um imenso grupo viking para atacar.
Enquanto isso, na Inglaterra, o velho rei Egbert está treinando o jovem neto Alfred para um dia ser um bom rei. Ele o ensina sobre estratégias e sobre negociações diplomáticas. Centenas de barcos e homens decidem participar da batalha que ocorrerá em nome de Ragnar e são liderados por Bjorn Ironside. Eles se organizaram e partiram. Seu primeiro destino foi a Nortúmbria, onde caçaram o rei Aelle. Depois de caçá-lo e capturá-lo, eles fizeram um antigo ritual viking chamado Águia de Sangue, que consiste em abrir as costas da vítima lentamente, esticando sua pele para fora do corpo e removendo parte dos seus órgãos enquanto a pessoa ainda está viva. Essa tortura é uma dor insuportável. O próximo destino é o sul da Inglaterra, caçar e destruir o reino de Wessex e o rei Egbert. Quando eles chegam lá para enfrentar todos os seus inimigos, Ivar desenvolveu uma estratégia de posicionamento onde as tropas seriam divididas em alguns grupos. Uns deles iriam pela floresta para conseguirem se esconder e atacarem sem ser vistos. Outro grupo ficaria atrás da colina, que deixaria o grupo deles impossível de ser visto pelo inimigo e o que facilitaria o ataque surpresa. E outro grupo se mostraria. Ao invés de lutar frente a frente, eles recuariam e assim fariam o inimigo pensar que os vikings estavam fugindo. A Ethelwulf e seus homens tentaram atacar, mas é eles que foram atacados pelas costas. De forma que, ao se mostrarem e se esconderem, os vikings fizeram vários ataques surpresa, até o exército inimigo ser reduzido a nada. A estratégia de Ivar funcionou tão perfeitamente que isso começou a gerar uma fama para ele e fazer com que as pessoas confiassem na sua liderança. Com a notícia da aproximação viking, todos são ordenados a fugir do reino, e o único que fica no local é o rei Egbert, que decidiu se entregar. O novo rei, a Ethelwulf e a sua esposa Judith, e o filho dela Alfred, agora seriam o destino da nobreza da Inglaterra. E Alfred é um jovem extremamente fraco. Ele tem um problema grave de saúde, chamado de doença de Crohn, e tem fortes dores no estômago e desmaios constantes. Esse grupo foge pela sua vida enquanto os vikings chegam ao local vazio e encontram apenas o rei. Egbert os enganou dizendo que passaria uma grande quantidade de terra para eles e que eles poderiam viver ali sem problemas, e tira a sua própria vida. Logo após isso, Ivar, vendo o potencial daquele enorme exército viking, decide tomar a liderança de todos eles. Quando ele faz seu primeiro discurso para saber quem irá segui-lo, ele é questionado por seu irmão Sigurd, que menciona que ele é apenas um aleijado. E Ivar, irado com as palavras do seu irmão, acerta um machado no meio do peito de Sigurd. Então, no meio desse caos, Flock pega um barco e parte para o extremo oeste, onde ele mesmo não sabe se existe vida ou não. Várias vezes ele se perde e tem uma penosa viagem, até chegar em um local desabitado. Essa seria a descoberta da Islândia. Ele começou essa jornada solitária, pois ele estava inconformado com a morte da sua filha e da sua esposa. Já em Kattegat, o poder estava sempre mudando de mão, e como é um importante porto comercial, que um dia foi liderado pelo lendário Ragnar Lothbrok, todos querem tomar o seu poder. Agora, quem tentaria assumir o controle era o rei Harald, que sonhava em ser o rei de toda a Noruega. Harald, no meio do seu ataque, acaba perdendo, mas ele consegue sequestrar Astrid, que é a atual companheira de Lagertha. Ele tenta seduzi-la para que ela seja sua esposa, e após algumas semanas, Astrid cede e se torna a esposa dele. Assim ele reúne forças novamente para tentar atacar Kattegat. E Bjorn havia partido novamente, dessa vez para conseguir terminar a sua viagem. Eles conseguiram ir mais adiante e dar a volta pela Espanha, passando pelo Estreito de Gibraltar e chegando até o Mar Alborão. Eles realmente fizeram tudo isso com barcos rudimentares de mais de 1000 anos atrás. Então, pela primeira vez, graças a Bjorn, o povo viking teve contato com o povo que vive em Sicília, na Itália. O governante local de Sicília faz uma proposta para Bjorn e seus homens, que eles se tornem os seus guarda-costas e ele pagará muito bem. Momentaneamente, Bjorn aceita e se torna o guarda-costas. A missão deles agora é levá-lo em segurança até Ifríquia,
que fica no norte da África. Lá, eles atravessam um imenso deserto, todos a camelo, e se encontram com um assentamento. Nesse assentamento, as pessoas viviam exatamente no meio do calor do deserto, e eles se encontram com o líder daquele local. Enquanto isso, Flock volta para Kattegat para reunir um grupo de pessoas para viverem na Islândia com ele, a terra que ele mesmo considera ser a terra dos deuses. Lagertha, como líder, não aceita que ninguém parta e que ninguém vá com Flock para lugar nenhum. Mas alguns grupos de fiéis, incluindo algumas famílias, acompanham Flock. Lagertha os deixa partir, mas também deixa bem claro que eles jamais poderão voltar. De volta à viagem de Bjorn, ele estava agora na África, no meio do deserto. E o homem que ele tinha aceitado ser guarda-costas foi preso. Foi preparado e cozinhado para eles no banquete que aconteceu à noite. Após comerem o líder, o comandante revela que eles acabaram de comer um humano. Bjorn e seus companheiros estão na pior situação possível. E graças a uma tempestade de areia, eles conseguiram fugir desse local. De volta para a Islândia, ela foi nomeada assim por ser a terra de gelo, Iceland, Islândia. Apesar de lindo, o local não tem recursos básicos de sobrevivência. Já que é mais frio que a Noruega, o solo é duro, é difícil de plantar, além de ter pouquíssimos animais para caçar. Logo, um duro inverno estava chegando, e eles teriam sérios problemas para sobreviver ali. Flock, que apenas observava as pessoas brigando entre si, ali, naquela terra que ele considerava sagrada, ficou profundamente amargurado com a humanidade de novo. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo com Ivar, pois ele acabou de conhecer uma escrava chamada Freydis, e ela deu a confiança que ele precisava para perder a virgindade, já que o medo e a vergonha da sua doença não permitiam que ele conseguisse. Sendo assim, ela o deixa à vontade e eles conseguiram realizar o ato. Na Inglaterra, a família real que estava em fuga se reúne com o bispo Heamund e pretendem atacar e tomar o poder novamente. Para isso, eles estão fazendo aliados. Os filhos de Ragnar se desentendem e se separam, sendo que Ivar fica na Inglaterra e Ubbi volta para Kattegat. Assim, Ubbi decide se aliar a Lagertha e ficar contra Ivar para defender Kattegat. Na Inglaterra, Ivar lidera o grande exército viking contra a família real, e eles sofrem uma terrível derrota com o grande poder dos vikings. A família real e as suas tropas foram eliminadas, e o bispo, Heamund, foi capturado. Após algumas semanas, Ivar trama tomar o poder de Kattegat, e para isso ele faz uma aliança com o rei Harald. Astrid, que era a companheira de Lagertha, ao ver que um enorme exército iria atacá-la, temeu pela sua segurança e pediu para que pescadores fossem lá e informassem para ela o que estava acontecendo. O preço para esses pescadores entregar a mensagem foi que ela se entregasse para praticamente todos os homens da família do pescador. E assim aconteceu. Isso também fez com que ela engravidasse. Logicamente, para ela, era impossível saber quem era o pai, mas Harald ficou acreditando que o filho de que ela estava grávida era dele, já que ele não ficou sabendo do ocorrido com os pescadores. Enquanto isso, na Inglaterra, a Ethelwulf é picado por uma abelha, e por ser alérgico, ele não resiste, e Alfred se torna o novo rei. Os pescadores passam a mensagem, e Lagertha fica sabendo que será atacada por Ivar. Ela reúne forças para se preparar, se une a Bjorn e os outros filhos de Ragnar, além de todos os soldados que estão em Kattegat. Quando todas as tropas já estavam posicionadas para iniciarem o ataque, Bjorn vai até Ivar e tenta negociar, mas Ivar ataca, e ele também convenceu o bispo Heamund a lutar por eles. Nessa batalha, Bjorn venceu Ivar, e o bispo Heamund ficou seriamente ferido. Ele foi capturado por Bjorn e se envolveu com Lagertha. Ivar, como uma cartada final, pede a ajuda da França. Ele solicita ao seu tio Rollo que o ajude nesse combate para derrotar Lagertha e conseguir reconquistar Kattegat. Rollo faz exigências como impostos e taxas recorrentes que eles vão ter que pagar para sempre. E então, o exército francês chega, com suas armaduras reluzentes, muito resistentes, suas armas poderosas e o seu treino militar de alto nível. Além disso, Rollo mandou um número enorme de tropas,
Nessa última batalha, Lagertha apunhala sua ex-companheira Astrid, que estava grávida de algum dos pescadores, e as tropas francesas, sob o comando de Ivar, derrotam completamente as forças de Lagertha. Para Lagertha, Bjorn e Ubbi só restou fugir do local. Ivar então se tornou o rei de Kattegat. Agora, eles teriam um acordo comercial com Paris. Além de pagarem impostos e taxas, eles também seriam protegidos por eles e se ajudariam mutuamente quando necessário. O bispo Hedmund dá a ideia a Bjorn, Lagertha e Ubbi de irem para a Inglaterra e pedirem refúgio. Lá, eles se encontram com o rei Alfred, que agora é o novo rei, e pedem para ele refúgio na Inglaterra. Alfred aceita, desde que eles se batizem em nome de Cristo. E assim, Torv e Ubbi se batizam em nome do deus cristão, rejeitando seus próprios deuses. O bispo Hedmund descobre que a sua posição sagrada havia sido tomada por um de seus companheiros, e ele o executa brutalmente dentro da igreja e recupera sua posição. Existe uma organização entre os nobres conselheiros que querem derrubar o rei Alfred, já que ele de fato não é filho do antigo rei, e por ter uma grave doença no estômago, ele está sempre fraco e desmaiando. Os reis, até aquele momento, haviam passado a imagem de homens fortes e guerreiros natos, totalmente diferentes de Alfred. Já em Kattegat, Ivar continua ouvindo as doces palavras de Freydis. Ela diz como ele é favorecido tanto em inteligência quanto em força, e que apesar de ter o problema nas suas pernas, ele pode fazer milagres. E isso só pode significar uma coisa: Ivar é um deus. Quando Ivar se dá conta disso, ele realmente passa a acreditar que é de fato um deus, e faz um ritual, onde ele queima uma falsa Lagertha. Já que ele não conseguiu encontrar a original, ele colocou qualquer mulher parecida com ela na fogueira, só para simbolizar. Assim, ele se proclama como Deus Ivar. Freydis diz que está grávida de Ivar, e esse é mais um dos seus grandes milagres como Deus. Graças à sua glória como Deus, Ivar decide eliminar o vidente e começa uma verdadeira liderança baseada na tirania e na força. Witzek, que tinha escolhido ficar do lado de Ivar, percebe que agora ele estava na pior das condições. Ivar mandou matar a sua namorada e ele ficou louco. Harold, que havia conquistado muito prestígio e fama nas suas últimas explorações, se junta com vários reis e condes locais e se prepara para atacar a Inglaterra. Quando os navios vikings são avistados, o rei Alfred decide usar os vikings que estão com eles como aliados. Assim, ele pede para que Lagertha, Ubbi e Bjorn comandam seus exércitos e vençam a invasão viking. Logicamente, as pessoas que já eram contra Alfred agora ficaram muito mais irritados, pois ele deu o comando das tropas cristãs para vikings selvagens e estrangeiros. Tudo isso gerava cada vez mais revolta no povo inglês. Lagertha, Ubbi e Bjorn aceitam lutar por eles. Então acontece uma enorme batalha, e Harold não esperava que eles tivessem tantas tropas. O bispo Hedmund não sobrevive, e muitas outras vidas são perdidas nesse combate. Lagertha ficou com uma espécie de estresse pós-traumático e teve vários episódios de loucura, além de ter ficado com todos os cabelos da cabeça brancos, e correu e se escondeu no meio da floresta. Após a batalha, Bjorn conhece Gunhild, uma mulher que acabou de ficar viúva, e ele se interessa por ela. Então Bjorn vai até Harold, que estava completamente derrotado, e propõe se unirem para atacar Kattegat. Eles tinham acabado de lutar. Bjorn havia vencido. A invasão da Inglaterra foi um fracasso, mas Bjorn quer aproveitar essa oportunidade para tomar o poder das mãos de Ivar. Então, dentro da nobreza da Inglaterra, a família real descobre que várias pessoas estavam tramando destronar Alfred, e eles são todos eliminados. Judith envenena até mesmo o seu próprio filho, que queria se tornar rei e tomar o lugar do seu irmão Alfred, eliminando assim completamente toda a rebelião contra o atual rei. Quem encontrou Lagertha também foi Judith. Lagertha estava em um estado deplorável. Lentamente, ela vai voltando a ser quem era. Algum tempo se passa, e Judith não resiste à sua doença e morre. Já na Noruega, Ivar, que sempre foi um estrategista nato, estava temendo que eles se unissem na Inglaterra e voltassem contra ele com força total. Então ele decide procurar aliados. Um de seus novos aliados é o rei Olaf.
Porém, Olaf secretamente também pretendia trair Ivar. Mas algum tempo se passa e o suposto filho de Ivar nasce. Ele também tem deficiência física, e Ivar não aceita isso e dá a criança para os lobos. Agora, Bjorn, Harald e Olaf tinham se reunido para atacar Kattegat e derrubar o deus Ivar. No primeiro ataque, eles não têm sucesso e não conseguem nem entrar, já que Kattegat está fortemente protegida de todos os lados. Então Freydis, a companheira de Ivar, que estava irada por ele ter dado o seu filho aos lobos, se encontrou com as forças aliadas e inimigas, dizendo que ela trairia Ivar e abriria as portas de Kattegat para eles entrarem. Dessa forma, com mais essa aliada, eles conseguem entrar e tomar o controle de Kattegat. Durante o ataque, Ivar estrangulou sua companheira traidora e fugiu em uma carruagem de mercadores. Sendo assim, Bjorn Ironside se torna rei. E como rei, ele condena todos os seguidores de Ivar, mas não os mata, apenas os bane do local. Eles se tornam bandidos e começam a vagar pelos vilarejos realizando saques e estrupos. Witzek se torna um viciado como o seu pai foi um dia, e em vários momentos de loucura ele tem visões com Ivar. Já a Lagertha foi viver em um pequeno vilarejo, bem afastado e com pouca vizinhança. Lá, elas são atacadas exatamente pelos homens que Bjorn baniu. Ela precisa coordenar uma forte frente de combate contra eles. No meio do combate, o filho de Bjorn é acertado e também morre. Um desejo de explorar nasce no coração de Ubbi, e ele decide ir para o oeste buscar a terra sagrada que Floki disse ter encontrado um dia. Lá também existem lendas de uma terra muito fértil e cheia de riquezas, que certa vez foi vista por um explorador que se perdeu. Essa terra é o Canadá, e Floki, no seu último desaparecimento na Islândia, foi navegando sem rumo até chegar lá. Floki foi aceito pelos índios locais do Canadá e vive lá tranquilamente no local. Então, os reis de toda a Noruega se reúnem e chegam a um acordo de que o país deve ter apenas um rei. Então Bjorn propõe que seja feita uma eleição, onde ele estava confiante de que ele iria ganhar. Porém, Harald, que sempre sonhou em ser o rei de toda a Noruega, tinha finalmente seu sonho em sua frente, e ele prometeu todo o tipo de regalias, terras e riquezas para aqueles reis que votassem nele como rei de toda a Noruega. Assim, ele foi eleito com a maioria dos votos. Lagertha, após lutar contra os invasores, está muito ferida, mas ela decide ir até Kattegat e ao chegar lá, é noite, e ainda por cima está chovendo. Witzek, ao ver aquela pessoa se rastejando pelo chão, logo pensou que era Ivar, que também se rasteja. E por conta de estar escuro à noite, ele acredita na sua cabeça que Lagertha é Ivar, e vai e apunhala ela várias vezes. Um grande velório foi feito para Lagertha. Enquanto isso, Ivar atravessou toda a Rota de Seda, até chegar na Rússia, onde ele encontrou um aliado chamado Oleg. E ele ganhou a confiança de um menino chamado Príncipe Igor. A esposa de Oleg é exatamente igual à ex-mulher de Ivar, e isso o deixa perturbado. Ele também consegue a confiança dela. Alguns dias depois, Ubbi enfrenta uma longa viagem, onde eles estão à espera de encontrar uma terra nova, que era muito famosa por ser promissora, rica e fértil. De volta à Rússia, Ivar e Oleg se tornam fortes aliados e decidem tomar o trono da Noruega à força. Oleg dispõe de uma gigantesca tropa de homens fortemente armados. Na Noruega, alguns reis como Oleg e Bjorn não aceitam Harald como rei, e a tensão entre os povos que seguem e os que não seguem Harald começa a aumentar. O clima fica mais tenso quando Ivar chega com as tropas russas. Bjorn decide esquecer momentaneamente as diferenças e pede ajuda para o rei Harald, que agora é rei de toda a Noruega, para formarem uma aliança, para reunir forças e derrotarem Ivar. E acontece uma batalha muito intensa para os dois lados. E Ivar fere gravemente Bjorn, e eles acreditam que ele está morto. No outro dia, uma nova batalha acontece, e Bjorn aparece montado em seu cavalo. Mesmo com várias flechas atingindo seu corpo, ele parece um ser imortal, o que gera muito medo nas tropas russas, já que no dia anterior ele tinha recebido uma apunhalada e agora uma chuva de flechas. Mesmo assim, ele estava se movendo normalmente. E mesmo gravemente ferido, ele ordena que o ataque aos russos comece.
E assim, Bjorn Ironside encerra sua jornada como guerreiro. Algum tempo se passa e Ivar se reúne com Harold, e a princípio, todos em Kattegat são contra a ideia de recebê-lo. Mas após ouvir as suas palavras, o povo de Kattegat decidiu seguir Ivar novamente, e eles foram para a Inglaterra, tomar o poder do rei Alfred. Rapidamente, Harold e Ivar partem para a Inglaterra e um grande confronto se inicia. As estratégias de combate de Ivar, agora aprimoradas por coisas que ele aprendeu na Rússia, foram todas usadas contra os ingleses. E durante o combate, o rei Harold se perde no meio do nevoeiro e é apunhalado, perdendo assim a sua vida após algumas semanas depois de ter sido coroado e realizado o seu sonho. A batalha entre vikings e ingleses dura por bastante tempo, e Ivar entra em verdadeiro modo berserker, eliminando incontáveis inimigos, esquecendo da dor e dos seus próprios ferimentos. Mas no fim, Ivar acaba morrendo nessa batalha, e assim o rei Alfred vence. Já no meio do oceano, depois de uma longa viagem e de perder algumas vidas, Ubbi chega ao Canadá. E lá, eles realmente encontram uma vasta terra fértil e rica. Era a tão sonhada Terra Dourada do Oeste, que um dia Ragnar sonhou em encontrar e colonizar. Ao fazer contato com os índios, eles ficam sabendo que Floki está ali. E no caminho para a casa de Floki, eles veem que ele fez várias esculturas e obras de arte contando a história dos vikings e de Ragnar. Então Ubbi se reencontra com Floki. Os dois agora estão em uma situação favorável, onde eles conseguiram reunir pessoas em um lugar calmo e seguro, onde eles podem plantar, desenvolver e viver sem o terror do frio intenso e constante. Enquanto eles olham para o horizonte, sonhando com um futuro promissor e lembrando quantas batalhas foram necessárias para chegar até ali. A história acaba e a série Vikings se encerra. E caso você tenha vindo até aqui e acompanhado essa série incrível, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber novos vídeos e até o próximo vídeo.